Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Você pode se assentar. Que bom. Olha só, mano. Estava aqui, ó, ventinho gostoso. Melhor ar-condicionado do mundo. Né? Tá gostoso, tá delicioso. Certo? Essa tenda aqui, eu louvo a Deus pela comunidade Siloé, que tem nos cedido sempre esse espaço. Na sexta-feira estávamos, inclusive, com os pastores dessa casa. Olha, vamos fazer uma tenda. Tem uma tenda lá no sábado. Beleza, nós vamos usá-la no domingo, então. Então, Deus tem sido muito generoso para conosco. Então, abra bem o seu coração, deixe Deus, sabe? Esse tempo que a gente tem definido de estarmos juntos é exatamente para gerar relacionamento. Eu sei que alguns nesse final de semana não puderam estar, outros estão preocupados com a Covid, certo? Então, mas vamos celebrar aquilo que nós podemos fazer, aquilo que viemos fazer aqui. Amém, queridos? Dona Gi, hoje temos o privilégio, certo? Privilégio, quem vai ministrar hoje é a pastora Gisele. Esse foi golpe. Quem não deu presente, aniversário, né? Feliz aniversário em setembro, pode dar hoje, então, tá tudo certo. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, né, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado tão generosamente. E fecha um pouquinho os teus olhos. Paizinho, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por esse tempo extraordinário que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja, Senhor, como partes de um mesmo corpo, Deus, para te exaltar e para aprendermos uns com os outros, para nos relacionarmos uns com os outros, Deus. Muito obrigada. Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa manhã, Deus. Que aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor, que assim seja, Pai. Que cada mente e cada coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. E que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Paizinho, pela Tua doce presença nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Se você quiser abrir Mateus 6:26. Foi muito engraçado, mas eu já quero começar dando um recado para você. Esteja sempre atento à voz de Deus. Às vezes a gente tem aquela mentalidade de que eu vou para a igreja para ouvir a Deus. Agora eu vou orar, então agora eu vou ficar atenta à presença dEle, mas a gente nunca sai da presença dEle. Amém? O tempo todo Ele está conosco, o tempo todo Ele está com cada um de nós. E nós somos seres espirituais em todo o tempo. A gente não é só no domingo quando estamos no culto, na segunda agora, ou só nos grupos familiares. Não, a gente é espiritual em todo o tempo. E tudo aquilo que nós fazemos reflete no reino de Deus, reflete no reino espiritual. E na segunda-feira de manhã eu estava na academia. E daí eu fui caminhar na esteira, assim, perto da janela. E daí com a máscara, né? Legal que dá para ficar falando sozinho, falando com Deus ali e tal. Ninguém escuta. Eu só não consigo correr daí, porque, né, ou tu fala ou tu corre. Mas assim, caminhando e conversando com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso levar uma palavra domingo de manhã, né? Que o Senhor ministra no meu coração. E aí eu pensando ali em toda a situação, e quem tem filhos aqui antenados aí com política, com coisa nada, que fica o tempo todo, a gente foge para não ouvir, mas eles correm atrás para a gente saiba de tudo, né? E aí aquela situação, e daí eu pensei, nossa, a gente não sabe como vai ser o amanhã, como vai ser o ano que vem, a gente não, né? Tá tudo nessas incertezas. E nisso eu olhei para o lado, e falando com Deus ali, eu olhei para o lado um passarinho amarelinho. Eu sou apaixonada por bicho, por tudo, né? Então sempre fico atenta. E ele amarelinho ali, coisa mais linda. E daí Deus falou essa palavra no meu coração, esse versículo. Vamos ler lá juntos, então. Mateus 6:26. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aí o Senhor ministrou. Ele disse, olha esse passarinho. Ele está ali. Ele não sabe o dia de amanhã, nem o segundo depois, né? Muitos são atropelados, batem em vidros e morrem. E eles não sabem, mas eles vivem confiantemente naquele que os fez naquele momento. Então eles desfrutam aquilo ali. Estão ali comendo, daqui a pouco voam, vai para um lugar, vai para o outro. Sem preocupação, livres, né? Confiando no Criador. E assim devemos ser nós, né? Devemos ser eu e você. A gente precisa confiar em Deus. E o tema da mensagem é Deus cuida de você. Que nós possamos entender que o Senhor, Ele nunca perde o controle de absolutamente nada.
que eu até ouvi, não sei de quem, mas que Deus ele não está competindo com o diabo, né, com relação ao Covid. Ele não está medindo forças. Ele não perdeu o controle. Ele não fugiu. Ele não está perdido igual a gente está, né, muitas vezes. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, a permissão de Deus. Enfim, a gente tem que entender que Deus ele nunca perde o controle de nada. E aí, na segunda, eu fiquei bem contente, né? Eu disse, Senhor, obrigado, então, por essa palavra. Mas aí eu comecei a escrever durante a semana e disse, Senhor, eu já falei tantas vezes sobre isso, tantas pessoas já falaram, e eu vou falar de novo. E ainda falei para o William, ele disse, mas se Deus mandou tu falar isso aí, então tu vai falar isso daí, né? Eu disse, mas eu queria chegar lá com uma palavra assim, reveladora, diferente, que nunca ninguém ouviu. Mas não foi dessa vez. Mas glória a Deus por isso, em todo o tempo, né? E a questão, assim, a gente precisa realmente entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. E Ele estar no controle de todas as coisas, Ele estar cuidando de nós, não significa que a gente não passe por problemas, né? Muitos conhecem a história de José, Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel na Cova dos Leões. A gente conhece esses homens extraordinários que tiveram, né? José tinha a revelação já do futuro que Deus tinha proporcionado para ele já, mas mesmo assim ele não foi impedido de ser esquecido várias vezes na prisão. Ele não foi poupado dos momentos difíceis, né? E quantas vezes eu e você passamos por momentos difíceis? Quantas vezes nós enfrentamos uma enfermidade, né, ou uma situação financeira um pouco mais apertada? A gente passa por inúmeras situações. Mas isso não significa que o Senhor não está cuidando de nós. Amém? Isso não significa. A gente não pode acreditar que, estando com Jesus, vai ficar tudo bem, né? Não vai, porque assim, a gente vai passar por lutas. O Senhor mesmo nos falou que a gente teria lutas, teria aflições, que a gente passaria por problemas. E a gente vê ao longo de toda a história homens e mulheres extraordinários que enfrentaram problemas e dificuldades imensas, que hoje assim é muito além daquilo que a gente passa muitas vezes. Mas nem por isso eles deixaram de ser cuidados por Deus. Quando José estava lá naquela prisão, pelo caráter dele, pela fidelidade que ele manteve com o Senhor, ele saiu de lá vitorioso. E a única diferença que nos faz daqueles que não têm Jesus, para nós que temos a Cristo, quando passamos por um momento de dificuldades, é como nós passamos por ela. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa postura. A gente continua confiando, a gente continua buscando a Deus, a gente continua orando, lendo a Bíblia, ou a gente se revolta, ou a gente quer ajudar Deus e sai caçando coisas para resolver a nossa situação e não espera nele. Então, essa é a diferença de como nós passamos pelas nossas lutas, como a gente passa pelas dificuldades. E em toda a Bíblia, né, a gente vê homens que passaram realmente por muita coisa. E hoje a gente está assim, né, vivendo esses dias. Eu não sei qual tem sido as tuas lutas lá na tua casa, na tua família, eu não sei, né? Cada um está passando por uma fase na sua vida, por um problema, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. E a diferença de você sair dessa fase que nós estamos vivendo como um todo, né, como país, como mundo, mas dentro do seu problema também individual, que só você e Deus sabem, a diferença, como nós vamos sair, é a forma como nós passamos por ele. Se nós o abandonamos, se nós duvidamos do amor e do cuidado de Deus, se a gente vacila na nossa fé ou se a gente permanece fiel. Se a gente permanece honrando os princípios da palavra e não quebrando absolutamente por nada, por nenhuma solução fácil dos nossos problemas. Então, essa é a grande diferença. Isso é que vai nos diferenciar. E eu quero ser bem objetiva, falando para você 4 atitudes para aprender a confiar mais em Deus. Porque a gente fala assim, tem que confiar em Deus. E é fácil a gente ficar falando, né? Precisa confiar em Deus, todo mundo sabe. Mas e na hora da luta? É difícil quando você está lá, né, tendo que confiar em Deus. É difícil quando você está no meio daquele turbilhão de problemas e você ainda sabe que precisa confiar em Deus, mas você não está vendo a saída ali na frente. Porque o Senhor ele já conhece toda a nossa história, mas a gente só conhece o agora. Né? Eu só sei que hoje eu estou no meio desse problema, então eu não sei a resolução dele, eu não sei como vai ser. E muitas vezes a resolução do nosso problema nem é como a gente quer, né? É de outra forma, uma forma que é muito melhor da parte de Deus. Mas não é, muitas vezes, da nossa forma, como a gente projetou, como a gente imaginou. Mas nós precisamos acreditar e confiar que Deus está sempre cuidando de nós. E essas atitudes para a gente aprender a confiar mais nele. Primeiro ponto, leia
a Bíblia. João 5,39 diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Por acaso, me digam as mulheres e os homens aqui presentes, excelentíssimos e excelentíssimas, as mulheres aí, vocês dão a chave da casa de vocês para alguém que vocês não conhecem? A gente não dá, né? O carro dos homens, eles não dão nem para quem eles conhecem, né? Não dão nem para as esposas, muitas vezes. Que nem a moto, nem nada. Então, você dá a sua chave, o seu carro, você arruma, pega aqui, eu nem te conheço, mas eu confio em você. Não. Então, como que muitas vezes a gente quer confiar em Deus se a gente não conhece Ele? Se a gente não lê a Bíblia? Como que a gente vai confiar nesse Deus tão poderoso e ter o testemunho de tantas pessoas que passaram tantos problemas e saíram vitoriosas, não pelo problema em si, mas porque Deus estava lá com elas em todo o tempo, se a gente não conhece o caráter de Deus? Se a gente não conhece como Ele age nas coisas, como Ele está conosco todos os dias, como Ele é misericordioso. Esses dias a gente estudou sobre o livro de Jonas com o presbitério e foi interessante assim, o amor de Deus, a misericórdia de Deus com aquele povo tão terrível. Mas o Senhor enviou alguém lá por amor a eles para falar, olha, se arrependam, mudem de atitude. E aquele povo se arrependeu, o Senhor livrou eles da morte. Eles foram, foram resgatados, tiveram a oportunidade do amor de Deus. Então, nós, esse tipo de experiência, essas palavras é que nos encorajam, que nos fazem a confiar mais em Deus. A gente entende, olha, por mais que talvez esse problema que eu estou passando foi porque eu pisei na bola, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei de errado, porque eu fiz más escolhas. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele é misericordioso. Mesmo assim, a vontade dEle para nós é sempre boa, é sempre agradável, é sempre de amor, sabe? Ele não deseja o nosso mal. A palavra de Deus diz que os pensamentos dEle a nosso respeito são de paz. Então, nós precisamos acreditar nisso. Mas como que eu sei que Ele é tudo isso e muito mais? Lendo a palavra. A gente ouviu um testemunho a história da Tanuri lá no congresso que a gente teve de mulheres. E ela falou que antigamente, né, ela recebia cartas do namorado dela. E ela chegava em casa toda feliz com aquela carta perfumada, com o cheiro dele e tal, que ele passava, né, perfume. E ela chegava em casa e entregava direto a carta para o pai dela ler. Vocês acham que ela fazia isso? Ela não fazia, né? Ela corria para o quarto, se trancava, diz que cheirava lá e ficava delirando, sonhando com as palavras de amor do amado dela. E ela queria ler aquela carta de amor, porque para ela era uma declaração de amor. E assim é a palavra de Deus, né? A Bíblia é uma declaração de amor para mim e para você. Ali está a nossa história. Por mais que a tua circunstância diga o contrário, mas a tua vitória, aquilo que o Senhor planejou para ti já está escrito ali. O fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Aquilo que o Senhor planejou, nós não imaginamos. Então, a gente precisa ler, se apaixonar por essa palavra, sabe? Essa tem sido muito a minha oração. E eu oro para que o meu desejo do meu coração é que vocês sejam cada vez mais apaixonados. É que eu me apaixone cada vez mais pela palavra. Sabe, que a gente se deleite lendo cada palavra. Por mais que a gente às vezes não entende alguns contextos, algumas coisas, mas peça sempre ao Espírito Santo para estar revelando a palavra ao seu coração. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai revelar para você. E segundo ponto, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Como que eu vou confiar mais em Deus? Quando eu oro. Quando eu entrego tudo para Ele. Quando eu converso com Ele. E também quando eu deixo Ele ministrar no meu coração. Que a oração não seja, eu até postei essa frase essa semana, não seja um balcão de negócios, mas uma mesa de relacionamento. Que a gente não vá com a nossa listinha pronta, Senhor, eu quero isso, eu tenho um monte de pessoas para orar, está aqui, e levanta e sai correndo. Não. Que a gente possa realmente orar, porque o Senhor, Ele se importa com tudo a nosso respeito, né? Com cada detalhe da nossa vida, e Ele quer nos ouvir. Só que a gente precisa ouvi-lo também. E é nesse momento de oração, onde a gente lê a palavra, onde a gente se aquieta, a gente fecha os nossos olhos, pede ao Espírito Santo para ministrar no nosso coração. Então a gente precisa ter esse tempo de oração, de comunhão com Ele. A gente precisa desejar estar com o Pai, tanto quanto a gente deseja estar, né, com os filhos, com o marido, com os nossos amigos, estar juntos aqui como igreja. A gente precisa desejar estar com o Pai todos os dias. Terceiro, congregue. Não deixemos de unir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25.
A gente não cumpre o nosso propósito quando a gente se isola. Nós precisamos disso, dessa troca, sabe? De experiências, de testemunho. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando eu sei que a Grace passou por um problema e ela está ali com a vitória, como a gente, né, passou esses dias, ela contou para a gente orou e depois a gente se alegrou com a bênção, aquilo ali edifica as nossas vidas. Então é isso, a gente precisa estar junto. Quando a gente se isola, quando a gente... Infelizmente, nesse tempo, muitos aproveitaram a oportunidade para se isolar. Só que a gente sabe que isso é uma artimanha do inimigo, é uma distração dos infernos realmente para a igreja. A gente precisa estar junto, sabe? Ouvir uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros. A gente precisa ter esse congregar, porque sozinhos a gente não cumpre o nosso propósito. Tem um versículo em Provérbios que diz que como o ferro, ele afia outro ferro para que ele cumpra a função. Assim eu e você precisamos uns dos outros para cumprir a nossa função. Então, se eu fico lá sozinha na minha casa, muitas vezes estou cheia do Espírito, mas se não for para derramar na vida de ninguém, não tem sentido. Não tem propósito. O propósito de Deus é que nós sejamos um rio que flui na presença dEle, que toca as pessoas à nossa volta. E se a gente se esconder, se a gente ficar lá isoladinho no nosso canto, separados, né? A gente é uma brasinha, que cada um, a Yara está lá na casa dela queimando, o Wagner, a Ana, a gente está lá queimando cada um na sua casinha, mas quando a gente se reúne, fica um fogaréu, né? Fica um fogo, uma chama mais forte, e a gente está ali, aquele que está mais apagadinho, a gente cola junto e já, sabe, a gente se puxa um ao outro. Agora, se eu me isolo, como é que as pessoas vão saber como eu estou? Muitas vezes eu estou com problemas, mas os adivinhos não herdarão o reino dos céus, né? Então, se eu estou lá, às vezes, sofrendo na minha casa e reclamando ainda que ninguém me liga, que ninguém quer saber de mim, que ninguém... A gente não tem como, as pessoas não são adivinhas, né? A menos que Deus revele para alguém, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar junto. E quarto, pratique a palavra. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nossa, a gente está vivendo num tempo que a gente tem inúmeras mensagens para a gente olhar, né? Se a gente ficar com o YouTube ligado ali o dia inteiro, a gente tem milhões de mensagens, cada uma mais poderosa que a outra. A gente tem bíblias de tudo quanto é tipo, para ouvir, para ler no celular, para bíblia de papel, estudos e cursos. A gente nunca teve tanta informação na vida, mas também nunca tivemos um povo que cumpre tão pouco a palavra de Deus como hoje em dia também. A gente precisa colocar em prática, porque a Bíblia fala, a gente se engana se a gente só escuta. O conhecimento não significa absolutamente nada. O que significa? O quanto eu cumpro a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que o amam, que amam a Deus, são aqueles que obedecem a Ele. Aqueles que cumprem a vontade dEle. Eu só saber que eu tenho que amar meu irmão, isso não vai me levar para o céu, não vai mudar a minha vida. Agora, eu agir em amor, em agir em perdão, eu ajudar, estender a mão, orar, interceder, isso vai fazer a diferença. Então, eu saber que Deus cuida de mim, que eu posso confiar nele, é uma coisa. Agora, eu praticar a palavra, ler lá em Provérbios a nossa conduta, né? Que a palavra é o nosso manual de vida, como devemos agir. Então, e tem muitas coisas que são conselhos, que nem é um mandamento, mas são, sabe? Porque Deus é tão maravilhoso, Ele sabe tudo que é melhor para nós. Então, a gente olha lá a palavra e se a gente segue, se a gente pratica, se a gente, sabe, vive realmente aquilo ali, aí sim a nossa vida é transformada. Então, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos parar de só estudar, sabe? Eu quero dizer para você nessa manhã, se você é daquele que só fica lendo e estudando, pare de só estudar, comece a praticar, comece a viver, saia da sua zona de conforto. Muitas coisas a gente precisa dar o nosso primeiro passo. A gente precisa fazer as coisas diferentes se a gente quer resultados diferentes. Não é verdade, né? Tem essa frase que todo mundo fala. Então a gente precisa, se eu quero crescer mais em Deus e confiar nele, eu preciso dar passos diferentes na minha vida. Eu preciso caminhar mais, sabe, mais ousadamente. E muitas coisas a gente realmente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E não é fácil mexer, né, naquilo que já está caminhando e tal. Mas se você quer ir em lugares mais altos em Deus, você precisa dar um passo a mais de fé. E você precisa praticar a palavra. Só assim você vai entender esse cuidado de Deus. Essa confiança que você precisa ter no Pai vai crescer em você. Você só experimentará do cuidado de Deus se você praticar a palavra. Tem um exemplo que eu gosto das crianças, né? As crianças, tipo, quando os meus eram pequenos, que hoje já não dá mais, né? Mas o William jogava para cima. E eles riam que se acabava. E a mãe quase morria do coração. E chegava lá com o filho de perna com a cabeça para baixo, só pelos pés.
E a criança rindo, e a mãe desesperada. E a criança confiando completamente, achando a coisa mais feliz do mundo aquele brinquedo, aquela brincadeira de jogar para cima. Porque ele tem plena confiança que o pai vai segurar. Não é verdade? Brinca com a criança assim. Ela não tem medo, ela nem se imagina caindo no chão. Porque não, meu pai vai segurar. O meu pai vai cuidar de mim, então eu não preciso ter medo. E assim devemos ser eu e você. Realmente vivermos os nossos dias jogadas no colo do pai. A gente precisa crer nesse cuidado, nesse amor dele. E muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas a nossa vida é pela fé, não é verdade? A gente estar aqui é por fé. A gente caminhar com Jesus é por fé. Então tudo é movido por fé, não é no que os nossos olhos veem. Então muitas vezes você pode não estar sentindo que tá tudo, que Deus está ali contigo, ou que aquilo está se resolvendo, mas você sabe pela fé que o Senhor está contigo em todo o tempo. Porque você já leu a palavra e você sabe disso. Porque você orou e você passa tempo com Ele e deixa Ele ministrar no seu coração. Porque você congrega, você faz parte de um corpo, você está junto, animando, sendo animado, orando uns pelos outros, sabe? Se ajudando a todos a crescer. E você está praticando a palavra. Nós precisamos ter essa confiança no Pai. E no momento que a gente está passando pela luta, é difícil, né? Às vezes a gente não... Tem coisas, eu até dei o exemplo esses dias, quando eu estava grávida do Gabriel, né, que deu problema de saúde, e com 5 meses era para encerrar a gestação. Eu tinha um próximo mês até fazer o exame, eu não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar aquela situação. Eu tinha que realmente confiar em Deus, era o que eu podia fazer. E nessas situações extremas, onde a gente não pode fazer nada, é até muitas vezes mais fácil a gente confiar, porque a gente sabe que a gente depende exclusivamente dele. Mas quando tem coisas, às vezes até no dia a dia, a gente quer dar um empurrãozinho, a gente quer tentar resolver do nosso jeito, a gente mete os pés pelas mãos e a gente acaba atropelando tudo, porque a gente não confia. Às vezes a gente confia que Deus faz coisas grandes, mas não confia nas coisas pequenas. Ou a gente confia que Ele só olha o problema do outro, que é maior do que o meu, que é um milagre maior do que o meu, e não se acha tão importante aquilo que você está vivendo. Mas para Deus, tudo que diz respeito a você é importante. Absolutamente tudo sobre a tua vida. O Senhor, Ele ama e tem prazer de ouvir, de saber, de estar com você. Então, que nós possamos ser realmente daqueles que confiam no Pai, que confiam no amor de Deus. E para crescer, né? Se o Senhor falou, não, tu vai falar isso, é porque é um recado para ti, para cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, assim como Ele ministrou no meu coração, para a gente não se preocupar, mas para a gente confiar nele. Então, ore mais, leia mais a Bíblia, congregue, esteja junto, não se afaste e pratique a palavra. Amém? Que você possa realmente guardar essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo tenha chacoalhado aí você para que você possa experimentar mais dele, mais do cuidado dele, mais da provisão, mais do amor dele. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Amém? É isso aí, então. Vamos aplaudir ao Senhor.